Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que o start foi dado em relação às negociações para a tentativa de renovação de contrato de Memphis Depay. Teve reunião, vou te falar quem esteve presente, onde, tudo isso para você aqui nesse blend de informações que ainda tem. Breno Bidon será reforço do Corinthians no duelo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. E o Caio César? Eu te falo se o Caio César volta ou não. O Bidon já está garantido. E o Zaca? O Zaca é zica? Vai estrear ou não vai? O que aconteceu com o Zacaria? Tudo isso para você agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Ó, deixa o likezão, se inscreva no canal, ative as notificações e aquele convite que você tanto espera no fim de tarde, aquele que tu amas chegou. Vem tomar um café comigo. Pega essa, meu irmão. O aplicativo amigo do motorista, o melhor aplicativo, o melhor amigo do motorista é o Gringo. Já pensou em pagar o seu IPVA 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes? Isso mesmo, em até 12 vezes. O canal Café do Setorista sempre te indicando coisa boa e maravilhosa. Conheça o Gringo, o super aplicativo do motorista. No Gringo, você parcela o seu IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Também dá para emitir o seu CRLV e a sua CNH digital direto do aplicativo e muito mais. E não se preocupem, o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que seus pagamentos sejam feitos com segurança. Baixe agora o aplicativo de graça com um link aqui na descrição do vídeo e resolva todas as suas pendências. Gringo, o super aplicativo amigo do motorista. Vem tomar um café comigo e vem, meu amigo, conhecer o aplicativo mais amigo do motorista que existe nesse Brasil. Vem! Vem, vamos falar muito de Corinthians, né? Claro, nesse blend de informações. Baixa aqui, né, o Gringo, porque, meu amigo, você vai ter vai ter um aplicativo completo que vai te ajudar. Você pode ter o teu documento ali no celular. Enfim, é topzera, tá? Quem conhece sabe. Vamos falar de Corinthians aqui, olha só. Primeiro falar do Zacaria, tá? O Zacaria está em fase final aí de finalização para os seus documentos. Acredito que hoje, né, ele deve ser anunciado como reforço do Corinthians, porque a documentação, todo mundo dentro do Corinthians que eu conversei falou que sai hoje e resolve hoje. E talvez, né, no momento que você já estiver assistindo esse blend, o jogador já foi até anunciado, com foto, aquela coisa toda, como novo reforço do Corinthians. Então não existe chance, né, pelo menos eu acredito que não, do Zacaria melar, assina contrato com o Corinthians até o meio do ano, né, jogador que não atuava desde outubro do ano passado, um atleta que as duas últimas equipes foram no futebol chinês, né, e um jogador que eu apurei que está muito abaixo na questão física, né? Não precisa nem falar isso, não é nenhuma novidade, porque o Marcelo Paes ontem disse isso também, tá? Só que nos treinamentos foi observado que ele está muito abaixo fisicamente. Então, eu não acredito que mesmo, né, ele estando aí com a sua documentação regularizada, apesar que com o Zacaria o processo foi rápido em tudo, dá até medo, né? Porque ele começou a negociar na sexta, concluiu no sábado, no domingo ele já estava na arena. Enfim, eu sinto que há pressa em relação ao Zacaria, então melhor eu nem cravar que ele não vai estar no jogo domingo, né? Mas uma coisa eu posso cravar, ele está muito mal fisicamente, mas muito mal mesmo, é muito abaixo de atletas profissionais na questão física, tá? Não estou entrando na questão do mérito técnico. Enfim, então, se ele aparecer no banco domingo, não faz sentido nenhum, porque isso eu já confirmei. Fisicamente, o jogador está muito abaixo, então não faz sentido, tá? Comenta aqui embaixo, é o Zaca é zica, meu irmão. Vamos para cima de Zaca, vamos lá, vamos para cima com o Zaca. Tamo junto, deixa o like. Neste domingo, o Corinthians enfrenta a Portuguesa de Desportos, hein? Um clássico antigo, né? Enfim, no estádio do Canindé, às 20h30, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. É o famoso mata, né? Se empatar, vai para os pênaltis.
quem vencer passa para a semifinal, porque também é um jogo só, a semifinal do Campeonato Paulista, só na final que nós teremos os jogos de ida e volta. O Corinthians tem problemas para essa partida? Tem, né? Matheus Pereira é dúvida. O Caio César, eu já vou adiantar para vocês que ele não deve voltar para esse jogo. Ele fez treinos com os colegas com bola? Fez. Mas dentro do Corinthians ainda acreditam que é muito pouco e não querem arriscar. Um jogador que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa, um atleta, né, que estava atuando lá no Al Hilal. É um jogador de característica única no elenco hoje, porque é o verdadeiro ponta mesmo, que vai para cima no 1 contra 1. É um jogador que estreou bem contra o Flamengo no finzinho do jogo contra o Flamengo, depois iniciou aquela partida contra o Capivariano muito bem também, saiu, deixou uma ótima impressão e não querem se precipitar. Colocam ele nesse jogo domingo, ele sofre uma lesão mais grave, né, aí vai para uma lesão de grau 3, enfim, já imagine, né, perder o jogador aí por meses, já que é uma característica única no elenco hoje. Então, ele deve ser preservado e o Caio César não deve voltar para essa partida, né, contra a Portuguesa, tá? Essa é a notícia ruim, né? Agora tem a notícia boa. O Breno Bidon, né, meia corintiano, né, que é hoje, né, talvez um dos principais jogadores do Corinthians, se não for o principal, está recuperado de um estiramento, né, no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente com os companheiros e ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra a Portuguesa. Eu entrei em contato com uma fonte, ela me disse o seguinte: vai para o jogo, tá? Então o Bidon vai jogar, né? Eu só não perguntei se é titular ou reserva, enfim, né? Até para não também não incomodar tanto, né? O repórter tem que ter esse jogo de cintura também, né? Para não se tornar chato, mas vai para o jogo, tá? Acredito muito que deve iniciar a partida como titular, aí é um feeling, né? Uma opinião em cima, né, dessa informação que eu recebi de que ele vai para o jogo. Então não faz sentido colocar o Bidon durante o jogo, já que o Garro também vem de 2 partidas aí, algumas partidas como titular, né? O Garro também, a situação do Garro já está um pouco puxada e é um jogador que é meiguinho físico e clínico, né? Então tem que tomar cuidado com o Rodrigo Garro. Então acho que o Breno Bidon inicia a partida, tá recuperado, né? Jogador de 21 anos aí, foi liberado pelo departamento médico. Aliás, completa 21 anos nessa sexta-feira, parabéns ao nosso Lancheirinho, ao nosso Bidon. Ele tem 2 gols na temporada, se lesionou no clássico contra o Palmeiras, né, no dia 8 de fevereiro, e foi desfalque nos últimos 3 jogos, contra a Red Bull, Bragantino, São Bernardo e Atlético Paranaense, tá? Então, se o Caio César não deve voltar, o Matheus Pereira preocupa, o Breno Bidon, esse está garantido, meu amigo, garantido, tá? Para essa partida de Corinthians e Portuguesa de Desportos. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Olha só, o Corinthians deu o start, tá? Apertou o botão de start para iniciar as negociações para a tentativa de renovação de contrato do atacante Memphis Depay. Start é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Segura essa, meu irmão. Olha só, a gente sabe que ontem o Marcelo Paz, ele deu uma entrevista, né? Disse que o Memphis, enfim, tá afim, você vê no sorriso dele, a vontade de renovar, aquela coisa toda, né? A gente viu durante aí a entrevista do Paz, ele dizendo que não é só isso, mas tem que equacionar também, tá lembrando uma dívida que tem com o jogador, né? Que não é o jogador, não é só o jogador estar feliz da vida, né? Ele disse, né? Não é só o jogador estar feliz, mas também resolver o problema da dívida com o atleta. Enfim, isso foi o que o Marcelo Paz trouxe. Eu quero passar para vocês, né? O que eu apurei, né? Em relação a esse assunto que eu acho também importante, né? Para a gente estar passando para vocês, né? Ele falou ontem do Zaccaria, né? Falou também sobre reforços, mas eu quero só essa frase aqui, ó. A minha expectativa é boa porque a gente percebe no comportamento dele, nas atitudes, no sorriso, que ele quer ficar no Corinthians. Até no sorriso, hein? Que ele tem o desejo de ficar. Mas não é só querer ficar, é de fato um projeto, é de fato equacionar o que ficou para trás. Aqui é dívida.
todo mundo sabe que existe algo a ser equacionado, ele está preocupado aí com a questão do jogador. É entender o que pensa para frente, mas a conversa com ele, com o staff dele, que eu já tive algum contato inicial, tem sido boa. Né? O contato inicial que eu tive não foi sobre renovação, mas sim de aproximar, de entender. Essa é a minha expectativa positiva, tá? Vamos lá, só para a gente entender, né? O que eu apurei? Eu apurei que houve uma reunião, tá? Nessa reunião, né, foi na casa de um dos presentes na reunião, esteve Mênfis, Pedro Silveira e um dirigente corintiano, tá? Não vou falar quem, né? Me falaram que é um dirigente corintiano. Esteve aí, tá? Não estou falando que é o pai, que é o presidente, só estou dizendo que faz parte da cúpula corintiana. Esteve, né, reunidos, um lugar bem particular, para começar a falar sobre renovação, tá? É muito do que o Paes falou também, né, que é a questão, né, de gerar essa intimidade, né, de se aproximar mais, enfim, estreitar o relacionamento, mas o assunto, né, claro, dele querer permanecer, e aí vai querer, tem vontade, isso já rolou na primeira conversa. Enfim, o start foi dado, até reunião sigilosa já ocorreu, né? O caso Zacarias, já é uma opinião que eu tenho, acho que é muito também para agradar o Mênfis, que já tinha pedido o Zacarias para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não quis trazer, o Marcelo Paes quis. Enfim, isso é só uma opinião que eu tenho, né? Claro, a informação que ele já tinha pedido para o Soldado é informação, mas que estão trazendo o Zacarias também para amaciar o homem, isso aí já é uma opinião que eu tenho, um feeling, um discernimento que eu tenho, que muita gente tem também, né? Enfim, não sou um gênio, né, por ter esse entendimento, tá bom? Então o start começou, cara, vamos aguardar, é uma dívida para se pagar de 40 milhões, eu falei hoje no almoço com a Fiel, se você dividir isso em 2 anos, você vai pagar pelo Mênfis uns 2 milhões por mês e mais o salário. Se ele baixar o salário de 6 para 3, dá 5 milhões por mês com a dívida. Se ele baixar de 6 para 2, dá 4 milhões com uma dívida, mais ou menos, é um pacote Mênfis, deve custar o Corinthians uns 4 milhões ainda, no mínimo, com o que ele tem direito a receber, que é de direito, né? Tá no contrato que fizeram, enfim, e mais o salário. Se fosse só o salário, a gente poderia já torcer para que ele baixasse o salário, mas ele baixando o salário ainda tem a dívida, né? Que é para ser diluída aí no contrato, a não ser que o Corinthians pague essa dívida à vista, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tá? O plano Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp, é maravilhoso. Deixa o hype, anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Rumo aos 300k, vamos embora, vamos para cima. Almoço com a Fiel da meio-dia a 1, né? Na verdade, tá começando meio-dia e meia, né? Café da Fiel 19h30, canal de WhatsApp, Instagram, tem tudo para você aí, tá, gente? Café TV, meu novo canal, me siga e aguardo vocês hoje, 19h30 em ponto, para falarmos do Corinthians. Beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café.